Olá, voltamos para trazer mais uma fatia do direito, desta feita falando sobre o teletrabalho. O teletrabalho, conforme o conceito que temos, é aquele trabalho realizado preponderantemente fora das dependências da empresa, de forma remota. E esse trabalho está previsto nos artigos 75A a 75E da CLT. É um tipo mais recente de atividade que é consequência dos avanços tecnológicos que nós temos alcançado nos últimos 20 e 30 anos. E esse modelo de atividade, ele passa a ter grande evolução, expansão, crescimento durante a pandemia. Praticamente as atividades elas foram transferidas para os lares, né? O home office, é aquela atividade feita em casa. Mas há algumas regrinhas que é muito importante que a gente destaque aqui, porque pode vir na sua prova, tá bom? E aqui eu vou deixando sinais, vou deixando dicas para que você não seja surpreendido numa questão sobre teletrabalho. O conceito já está dito, né? Uma outra situação importantíssima que você saiba é com relação à presença do empregado teletrabalhista nas dependências da empresa para uma atividade eventual, fortuita, casual. Não vai descaracterizar o teletrabalho, tá certo? Essa pegadinha, ela pode surgir aí numa questão marota, tá certo? Que descaracterizou, porque ele passou ali um período exercendo uma atividade e tal, etc. Mas não. Tranquilamente, não descaracteriza o teletrabalho. O que mais é importante que seja dito? Tem que haver um contrato e nesse contrato deve constar todos os detalhes da função, da atividade, daquilo que vai ser feito por aquele empregado. Outra questão que deve constar, deve estar expresso, são as despesas de custas. Que tipo de despesas são essas? Despesa com papel, com tinta, despesa com manutenção do equipamento. Tudo isso deve estar previsto no contrato. Se o empregador ele não faz um cálculo e já previne concedendo valores ao empregado, o empregado pode fazer toda essa coisa da manutenção e da aquisição desse equipamento necessário para o seu trabalho e levar as notas para serem devidamente ressarcidas. Tudo isso deve constar detalhadamente, expressamente no contrato, tá certo? Aquilo que é necessário para que seja exercido pelo empregado teletrabalhista é fornecido pelo empregador, tá certo? E esse equipamento fornecido, o computador, a impressora, não integra o salário, tá certo? Tanto que, ao
acontecer o rompimento do contrato, o término, a demissão do empregado, o empregado devolve aquele equipamento para o patrão, para o empregador, tá certo? Não consta, não é uma coisa que vai pertencer ao empregado, tá certo? O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto à precaução a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. E o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Por que isso aqui é importante, gente? Porque é complicado se trabalhar com eletricidade, se trabalhar com coisas que podem causar acidente, e também a posição que a pessoa fica trabalhando muito tempo, é aquela doença que vem em consequência da repetição. Inclusive isso está bem expresso quando é especificado o tipo de doença que deve ter indenização e deve ter também licença e tratamento. A empresa ela precisa cuidar para que o empregado não venha a se acidentar. Todas as prevenções e precauções é dever do empregador, tá certo? Então você precisa guardar bem. Agora preste atenção, os trabalhadores em regime de teletrabalho não possuem direito à percepção de horas extras. Artigo 62, inciso 3º. Por que, doutor João Domingos, por que o senhor está dizendo isso? Porque essa é uma das pegadinhas que mais acontecem. Né? Não tem direito. Eu, inclusive, já gravei você vai buscar aí nos meus vídeos, que tem uma aula sobre aqueles que não têm direito a horas extras. E o teletrabalhista está fora, ele não tem direito, porque ele não registra a hora de entrada e nem registra hora de saída. Ele tem tarefas, ele tem atividades e presume-se que ele gasta o tempo fazendo e entregando o trabalho, aquilo que consta do seu contrato, tá certo? Era isso que eu tinha para lhe dizer sobre o teletrabalho, tá certo? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.